O Músico Excel nasceu na pandemia, né? Eu sempre, como eu já disse, eu sempre dei aulas particulares, sempre amei fazer isso, né? Gostava muito de ensinar harmonia, campo harmônico, tirar de ouvido, né? E tudo mais. Só que na pandemia, né? Como o mundo parou, tudo virou home office, não foi diferente comigo. Naquele período eu encontrei uma brecha, uma oportunidade de aprender e principalmente de ensinar o que eu gostava de fazer, que é música e tal. E aí surgiu a ideia de criar um curso online que na época eu chamei de Músico Excel, né? Era justamente o nome que a gente tem hoje. Só que no início, o Músico Excel, a ideia era um curso para músicos cristãos, né? Então dentro desse curso eu ensinava sobre ensaio, sobre roupa, sobre leitura da Bíblia, sobre educação musical. Eram aulas de conteúdos para o músico cristão, de banda, de ministério, era uma parada mais focada nisso. E dentro daquele conjunto de aulas que eu gravei, eu decidi gravar um módulo extra de um assunto que eu mais gostava, né? Mas não me sentia seguro a fazer algo só para aquilo. Então criei uma sequência de 10 aulas bônus dentro daquele conjunto do Músico Excel que eu chamei de Ouvido Excel. E eram 10 aulas ali para ensinar a pessoa a tocar de ouvido, né? Eu ensinava ali a fazer escala, campo harmônico, tal, falava um pouquinho de cada grau, explicava mais ou menos ali a função de cada uma. Então era um módulo bônus, né? Chamado Ouvido Excel. E tinha um Músico Excel que tinha isso tudo. Pois bem, desenvolvi, gravei as aulas, editei, subi na plataforma, comecei a divulgar, comecei a subir propaganda e anúncios. Em uma semana divulgando, só fiz uma venda. Só apenas uma alma penada comprou. E naquela uma semana eu não tive prejuízo, mas também não tive lucro. Eu fiquei no 0 a 0. E eu parei tudo e falei, não, tem alguma coisa errada aqui, gente. O Músico Excel não está vendendo. Talvez não seja isso que os músicos precisam, né? E agora, o que eu faço? E aí me deu um insight, sabe? Aquela luz que vem do céu, sabe? Aquela coisa. Eu pensei assim, cara, eu vou fazer um teste. Eu vendia na época o Músico Excel a R$100. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender esse módulo extra aqui, o Ouvido Excel, à parte. Vamos fazer um teste. Vou botar ele para vender a 50, metade do preço. Vou vender só esse conjunto de 10 aulas aqui, à parte. Então desmembrei, fiz do site, fiz tudo separado e chamei Ouvido Excel, a cor era vermelhinha e tal. E subi propaganda para lá. Inacreditavelmente, começou a vender no primeiro dia. Começou a vender um dia após o outro. Começou a vender e nunca mais parou. Incrível, aquilo, nossa, tipo, descobri a roda. É disso que os músicos estão precisando e é o que eu mais gosto de fazer. Tá aí, é esse o caminho que eu preciso trilhar, essa é a minha missão, é esse o meu foco, é isso que eu preciso fazer. Em poucos meses, ali acho que 2 meses, acho que 3 meses no máximo, a gente já tinha passado de 100 alunos. Para mim aquilo foi formidável, né? A gente tinha um grupo já no Telegram, já tinha depoimentos, né? Mesmo aquelas aulinhas ali, básicas ali, a galera já estava tendo resultado, estava gostando, estava tendo muito feedback positivo. Na primeira versão, né, do Músico Excel, eu tinha acabado de me mudar de estado, né? Então eu estava sem instrumento nenhum, né? Eu tinha me mudado no estado em janeiro, né? Não tinha vendido teclado, não tinha nada. E em maio entrou a pandemia, quer dizer, não tinha nada. Então eu gravei a primeira versão do Ouvido Excel, né, falando de harmonia sem instrumento nenhum. Tudo na tela, né? De forma tentava colocar um desenho, foi tudo na edição resolvido, né? A gente tinha problemas com isso? Tinha, mas ainda assim muitos músicos estavam tendo resultado, aquilo tinha me deixado feliz demais. E aí depois que passou mais de 120 alunos aproximadamente, eu olhei e lembrei do Músico Excel, poxa, e o Músico Excel? O que eu faço com ele? Será que, poxa, eu gosto da parada do músico, né? Músico Excel, o que eu faço, né? E aí foi que eu tomei a decisão de unir, né, de fazer a fusão do Músico Excel com o Ouvido Excel. Então o Ouvido Excel foi aposentado, né, e eu transformei o Músico Excel no que é hoje, né, que é um treinamento de percepção musical. E olha só que curioso, nessa época, gente, eu não consegui tirar 100% tudo que eu sabia. Não tinha conseguido colocar no papel de forma didática para ensinar tudo que eu havia adquirido ao longo desses anos. Então eu ensinava escala, campo harmônico, algumas funções ali bem básicas. Na época, quando eu fui gravar, eu ia gravar uma aula para cada grau, né? E eu
pô, vou gravar aula aqui de tônica, né? Eu vou falar da tônica, das características desse acorde e tal. E do nada, enquanto eu gravava, a câmera tá ali gravando, enquanto eu gravava, me veio uma ideia assim, eu falava assim, olha, a tônica tem a característica assim, de repouso, não sei o que. Ele é parecido com... Eu tava tentando encontrar algo que eu pudesse comparar. E do nada me veio assim, é tipo um jogador de futebol. Gente, na gravação isso, tá? Do nada, sem planejamento nenhum. E eu, pô, igual um jogador de futebol, tipo um zagueiro, vai, tipo um zagueiro, né, que tem ali, receber a bola, tal, não sei o que. E aí foi, gravei a aula com esse exemplo. Quando eu fui gravar a próxima aula da dominante, eu falei, cara, peraí, se é que eu dei o exemplo anterior de futebol, pô, então agora eu vou ter que seguir, né, cara? Vou ter que, pô, deixa eu ver a tônica aqui. Eu vou falar que ela é, deixa eu pensar, atacante, né? Acho que tem mais a ver, tem sentido. Tá bom, gravei. Aí subdominante, pô, já falei da zaga, já falei do ataque. Subdominante seria de quê? Acho que seria um meio de campo, vai. Gravei com esse exemplo. E aí foi, gravou tudo bonitinho. Eu recebi muito feedback positivo sobre essa comparação de futebol. Eu tive muito feedback, até o ponto que eu peguei meu caderno, olhei para aquilo que eu tinha gravado e falei, cara, deixa eu ver isso aqui com mais calma e com mais carinho. E eu comecei a desenhar, rabiscar, comparar, estudar. Comecei a espremer meu cérebro assim, sabe, para tirar tudo que estava dali. E foi ali, naquele dia, que nasceu o que hoje nós conhecemos de forma já consagrada e validada no mercado, que é o nosso querido e amado fute harmônico. Foi ali que começou a nascer de fato o fute harmônico. Toda a nossa comunicação com futebol, começou as ideias dos eventos, Libertadores, Brasileirão, né? A minha ideia de gravar sempre com um uniformezinho de futebol, toda a minha comunicação voltada para o futebol nasceu a partir dali. Eu vi que algo deu certo, lapidei, melhorei, ajustei tudinho e pronto. Transformei o Música Excel no que hoje, com muito orgulho, eu posso falar que é o treinamento de percepção musical mais completo do Brasil. Não vou dizer o melhor, porque a gente não tem como quantificar isso, sabe? Eu digo que é o mais completo porque eu pesquisei, eu sou também empreendedor, eu faço pesquisa de mercado. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu nunca encontrei um treinamento mais completo do que o nosso. Não existe, você tem treinamentos aí que te ensinam escala, que te ensinam harmonia, que te ensinam coisas da música, que todo mundo tem por aí. Mas o conteúdo programático que a gente usa, a metodologia que a gente usa, os eventos, tudo que a gente faz, você não encontra em lugar nenhum. Eu procurei, foi muito, e não achei. Então a gente transformou o Música Excel no que é hoje, no maior treinamento, o treinamento mais completo de percepção musical. Então eu comecei a focar nisso, comecei a focar em todos os meus esforços na percepção, em fazer o meu aluno entender o que eu já sabia. Porque às vezes você sabe para você, mas como é que você vai pegar aquele conhecimento que você adquiriu e de forma didática ensinar para outra pessoa? Então a minha missão de vida passou a ser aquilo, né? Hoje o Música Excel é a junção de três coisas. É a junção da música, conhecimento musical, a junção da minha experiência pessoal de 20 anos de estrada com conhecimento da ciência. Eu já falei desse livro aqui, né? A música no seu cérebro. Então, eu tenho música, eu tenho vivência e eu tenho ciência. Tudo isso no único treinamento. Então, eu concilio a minha experiência com conhecimento de harmonia, que tem que saber, não tem jeito, né? Formação de acorde, escala, campo harmônico, tudo isso tem que saber, não tem jeito, tá? Com a ciência, com o que a ciência diz sobre o funcionamento do nosso cérebro, como o nosso cérebro processa todas essas informações, como ele entende tudo isso, né? Então eu tenho trabalhado incansavelmente no Música Excel para destrinchar tudo isso, para fazer os alunos entenderem como funciona o nosso cérebro, como o nosso cérebro processa tudo isso. Eu tenho estudado muito mais nesses últimos meses sobre o assunto, para nas próximas versões entregar um conteúdo muito mais forte. Eu quero, hoje os alunos de uma média estão conseguindo se livrar das cifras com 3 meses aproximadamente, uma média bem razoável. Em 3 meses o cara já está assim, bem livre, sabe? Não que nem eu tocando sem botar mão no instrumento, mas já estão assim,
já conseguem tocar 100 cifras, sabe? 3 meses é um tempo razoável. Eu quero, assim, eu estou estudando para fazer uma didática tão boa, que eu quero diminuir esse tempo por máximo que eu puder para, sei lá, 2 meses, um mês eu acho que é muito, né? O cara tem que estudar muito, porque, repito, é um treinamento, não é uma fórmula, não é um negócio que você assiste 2 aulas e pronto. É treinamento, o cara tem que treinar, o cara tem que se dedicar. Então eu quero ter uma metodologia tão forte, uma didática tão assertiva, eu quero que você que está me assistindo tenha um resultado mais rápido possível, que você entenda como funciona isso da forma mais breve possível. E essa é a minha missão no Músico Excel. E eu fico muito preocupado e às vezes até irritado, porque na minha época não tinha direito à internet, não tinha YouTube, não tinha cifra, não tinha nada. A gente tinha que ir atrás do resultado, a gente tinha que ir atrás das pessoas que sabiam, sabe? Eu estudei com um professor que eu não tinha direito de passagem para estudar com o professor. Ele morava distante da minha casa. E eu ia a pé para casa do cara para estudar. Era 1h30 de trajeto de ida e 1h30 de trajeto de volta. Você tem noção? Já perdi a conta de quantas vezes já arrebentou meu chinelo no percurso, cara. Sabe? Por quê? Porque eu queria aprender, eu queria estudar. Na minha época você tinha que correr atrás da parada. Hoje, com essas facilidades da internet, de cursos online, de vídeos no YouTube, Cifra Club, tantas facilidades que a tecnologia nos proporciona, que hoje as pessoas não conseguem absorver tudo isso. Pelo contrário, se atrapalham. Elas não correm atrás, elas acham que a internet vai resolver o problema. Elas acham que um triângulo mágico dos infernos vai resolver o problema. Elas acham que uma outra aula no YouTube vai resolver o problema. Quando não é assim. Se você não correr atrás de realizar o seu sonho como eu corri atrás do meu, não adianta. Você pode comprar 10 vezes o Músico Excel, você não vai ter resultado. O resultado vai vir à medida que você for estudar, for se dedicar e for de fato fazer o que tem que ser feito. Eu tenho certeza que a minha história de superação vai ajudar muita gente, muitos alunos aqui do treinamento, ou às vezes até não alunos, a alcançarem o seu sonho. Porque eu, que sou uma pessoa comum, eu já contei aqui desde o início, não tenho dom, não tenho habilidade, não tinha nada, a pessoa olhava para mim e ninguém dava nada por mim, sabe? E hoje eu desenvolvi essa incrível habilidade. Eu não comprei na farmácia, eu não nasci com nada, eu simplesmente quis, corri atrás e consegui. Se eu sou uma pessoa comum, consegui, por que vários músicos tocam aí não poderiam? Existem músicos muito mais espertos do que eu, existem músicos, são alunos meus, pegam as coisas com mais facilidade, são muito mais inteligentes do que eu. Sabe? Então por que eles não tocam de ouvido? Porque eles ainda não colocaram o time em campo. A hora que eles conseguirem entenderem que eles precisam suar a camisa, é a hora que eles entenderem que eles precisam entrar no campo e ter esforço, o resultado vai vir. Agora, se eles só ficar tocando Cifra Club, ou só assistir minha cara na televisão, ou só ficar ali esperando o tempo passar, nada disso vai acontecer. Eu tenho músicos no meu treinamento com 15 anos de música, com 25 anos de estrada na música e não tocam de ouvido. Por quê? Porque eles não são capazes? Não, porque eles ainda não tiveram a oportunidade de jogar o jogo. Porque eles ainda não tiveram acesso ao que a gente tem. Porque eles entraram na facilidade do Cifra Club. Infelizmente, o Cifra Club, ele tem essa missão, digamos assim, de prender o cara, velho. Porque para pensar, não vou falar desse assunto não, que foge muito, mas se você para estudar o quanto o Cifra Club ganha em publicidade, em anúncios do Google, em um monte de coisa. Cada vez que você, músico, acessa o Cifra Club, o dono está ficando mais rico. Você parou para pensar nisso? Eles ganham em cima da dependência de músicos, sabe? Cada hora, você já viu aqueles anúncios que passam ali? Sabe quando você entra lá, tem aquelas propagandazinhas, tem aqueles bannerzinhos? São publicidades. Nós anunciantes, que eu falo que eu também sou anunciante, eu tenho minha empresa, a gente paga para aparecer ali, né? E esse dinheiro a gente paga para quê? Para o dono dos sites. Então toda vez que você abre um Cifra daquela ali, o cara tá ficando rico. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa um dia desse no Google, o Cifra Club, esse site Cifra, tem um volume de acesso mensal de 1 milhão de acessos por mês.
Faz as contas. Cara, é muita gente acessando esse site de cifra, é muita gente. E quanto mais acessa, mais propaganda aparece, mais pessoas clicam, mais pessoas compram e mais eles ganham dinheiro. Isso sem contar naqueles planos de assinatura que você sabe que tem, agora também tem curso. Cara, é muito dinheiro que você, músico, coloca para eles. Então, eles não têm interesse em você tocar de ouvido. Eles não querem que você toque de ouvido. Inclusive, talvez você vá até encontrar algum vídeo ou outro lá dele ensinar como tocar de ouvido, mas você vai aprender nada. Você não vai aprender nada, porque eles não querem que você toque de ouvido. Eles não querem que os músicos conheçam a minha pessoa. Eles não querem que os músicos conheçam essa metodologia. Porque a hora que eles entenderem, aprenderem a tocar de ouvido, eles vão deixar de usar o Cifra Club. Com isso, eles vão deixar de ganhar dinheiro. Entendeu como funciona esse sistema? Então eles não querem, eles querem que você continue livre, fica na cifra a vida toda. Eles não querem que você seja livre. Então é uma escolha. Então o Cifra Club, ele ajuda o iniciante? Ajuda. Mas o problema é que ele nunca vai sair do iniciante. Ele passa 10, 15, 20 anos no mesmo nível iniciante, preso à cifra. Então é uma questão de escolha, se libertar das cifras e jogar o jogo, ou continuar na cifra, mesmo pagando vários e vários cursos por aí e continuar preso à cifra. Tenho certeza que a minha história vai ajudar a mudar a história de muitos músicos que vão acessar esse material. E a minha missão de vida é fazer com que esses músicos experimentem a liberdade que eu tenho hoje de você ouvir uma música, saber o que está acontecendo e tocar, sem precisar de cifra, sem precisar de nenhum outro tipo de recurso, além do seu fonezinho de ouvido, seu par de ouvidos.